Você já se perguntou do porquê nossos militares condicionarem toda a sua existência, seu aparato e sua estratégia na chamada guerra na selva? Do porquê eles estarem ainda sendo movidos por um falso imperialismo norte-americano ou um neocolonialismo britânico, hoje totalmente enfraquecido após o Brexit? Quem criou esse espantalho geopolítico que coloca os Estados Unidos da América como o grande vilão que um dia visa tomar a Amazônia? E o pior, por que eles insistem tanto na perseguição ao professor Olavo de Carvalho e a qualquer conservador cristão dentro do governo? Seria mesmo o positivismo a última corrente política das nossas Forças Armadas? Ou será que esta restou preparada por algo a mais desde a redemocratização? Por que os militares confiam tanto no comunista Aldo Rebelo e desprezam tanto o Olavo de Carvalho? Em primeiro lugar, as informações contidas neste vídeo você não vai encontrar em lugar nenhum. E é por isso que eu peço que você curta este vídeo e se inscreva no nosso canal para continuar a receber outros vídeos e outras atualizações. Bom, vamos lá. Para entender o pensamento militar, é preciso retornarmos às origens históricas. Leonardo Trevisan, autor do livro Pensamento Militar Brasileiro, afirma que desde a Constituinte de 1823, o exército ameaçava o exercício normal da política, não somente porque tinha os fuzis e canhões, mas porque podia oferecer ascensão social a seus quadros e também possuía uma alternativa viável ao poder burocrático. Na década de 1870, com a fundação do Partido Republicano, o desenvolvimento da dialética positivista contará com os primeiros agentes militares até suceder com o golpe de 1889 e a proclamação da República. Porém, foi com a Revolução de 1930 que revelou-se o líder que daria as linhas da intervenção política no pensamento militar atual, Monteiro Góes. Pedro Aurélio de Góes Monteiro, um tenente-coronel escolhido para chefiar o movimento de 1930, pela competência profissional e espírito de liderança, pautava todas as suas ações por um conteúdo político. Após o envolvimento político com a Revolução de 1930, Góes Monteiro teve uma carreira meteórica nas instituições até chegar ao generalato. O controle militar sobre o movimento de Getúlio Vargas foi absoluto, e isso garantiu a preservação dos papéis garantidores das Forças Armadas. Segundo Trevisan, as ideias de Góes Monteiro são uma síntese da Guerra Total de Ludendorff. Afirma Góes, sendo o exército um instrumento essencialmente político, a consciência coletiva deve se criar no sentido de se fazer a política do exército, e não a política no exército. A política do exército é a preparação para a guerra, e essa preparação envolve todas as manifestações e atividades da vida nacional, no campo material, no que se refere à economia, à produção e aos recursos de toda a natureza. Alguma semelhança com os comportamentos posteriores das Forças Armadas? Vamos adiante. O primeiro uso do termo segurança nacional, tão engatilhado para justificar atuações de guerra política, foi empregado também pelo general Góes. Para Góes Monteiro, era necessário isolar os militares dos políticos e dar aos primeiros o comando. Assim, os senhores da guerra imporiam a sua organização porque simplesmente diante das crises isso era preciso. A doutrina Góes, de dialética positivista e elitista militar, permaneceu no seio das Forças Armadas, e foi ela que justificou o golpe de 1964. Naquele ano, sob a liderança de Carlos Lacerda, o movimento popular conservador visava se opor ao que claramente parecia ser a aproximação de uma retórica comunista e um possível golpe de João Goulart e Leonel Brizola. Contudo, esse movimento popular foi surpreendido pela intervenção abrupta das Forças Armadas, que afirmaram no discurso de posse do presidente Castelo Branco, após ter tirado o poder de intervenção da população civil, que a alternativa ao comunismo não precisava ser a direita reacionária no poder. Ou seja, o próprio povo, que é de direita, não poderia ter o seu espaço nas instituições políticas, segundo o raciocínio dos monteiristas militares, em uma verdadeira demonstração de esquizofrenia das próprias funções,
tão unicamente de defesa interna e externa da pátria, ou mesmo de quem deve servir e montar a estrutura política das instituições. Para confirmar esta esquizofrenia, a junta militar selou o fim do favorito a se sagrar presidente após a intervenção civil, Carlos Lacerda, com a sua cassação em dezembro de 1968. Era o fim de qualquer reação conservadora através dos meios democráticos. Abria-se o espaço para toda e qualquer tomada cultural da esquerda comunista e 50 anos de hegemonia graças aos senhores das armas. Nunca ficou claro se os doutrinados por Góes Monteiro tinham uma sanha pela moderação e pelo domínio político da centro-esquerda e da centro-direita, em razão das narrativas de totalitarismos da época, que de maneira mentirosa também vendiam o nazismo como sendo um movimento de direita. Ou se isso apenas se tratava simplesmente de um dos fetiches de inépcia do general Golbery de Couto e Silva, ministro-chefe do gabinete civil dos governos Geisel e Figueiredo, um anti-linha dura que conduziu à reforma partidária de 1979. A reforma partidária de 1979 foi um desastre. Mesmo com uma população de maioria imensamente católica e com valores conservadores, a reforma só recriou partidos de esquerda ou de centro, o PDS, o PMDB, o PT, o PP, o PTB e o PDT. A ideia de Golbery era justamente criar uma esquerda e uma centro-direita controláveis, ainda que no mesmo ano a junta do general tivesse garantido também o retorno de terroristas e homicidas para o país com a sanção da lei de anistia. Passado o período posterior à redemocratização, as teorias de Golbery se resultaram num verdadeiro fracasso e numa entrega de bandeja das instituições a uma elite que não possuía nenhuma representação real. Prova disso são as porcentagens sempre baixíssimas de votos computados em relação às eleições para a Câmara dos Deputados, cerca de 10%. Uma verdadeira crise de representatividade que caminha até hoje como uma bomba relógio, provocando a população que ficou alheia a esse sistema. Ou seja, todas as justificativas de 1964, combate ao comunismo e incerteza da democratização, foram coroados ao final pelos militares do poder com a vitória cultural e política comunista posterior e com instituições frágeis e sem representatividade real. Conscientes do terreno fértil ao totalitarismo deixado pela redemocratização dos generais, em 1991, Lula e Fidel Castro criavam o Fórum de São Paulo, sob o silêncio absoluto das Forças Armadas. Quando subiu ao poder, Lula e o PT tiveram o governo mais corrupto de toda a história da República. Foram cerca de 3 trilhões desviados ou empenhados com o fomento do comunismo mundial, ainda com o silêncio das Forças Armadas. As Forças Armadas nunca foram boas em visualizar os problemas institucionais sob a ótica do povo que sofre fora dela e que não possui valores progressistas como ela, e os políticos do establishment deixados por ela em 1979. Mesmo assim, o general Vilas Boas, em 2000 e 2015, chegou ao absurdo de garantir publicamente que nossas instituições estão funcionando perfeitamente bem. Isso durante o furacão das crises petistas. Ou seja, jamais houve uma só palavra ou intervenção institucional das atuais Forças Armadas contra o governo mais corrupto da história do Brasil. Contudo, não se pode dizer o mesmo da atuação energética e perseguidora do conservadorismo por parte de oficiais em relação ao governo Bolsonaro. Para entender essa falsa neutralidade, sempre quando se trata da extrema esquerda, há uma perseguição a conservadores no governo Bolsonaro, precisamos entender um personagem atípico na história das Forças Armadas, o comunista Aldo Rebelo. Aldo Rebelo foi ministro da Defesa nos anos 2015 a 2016, exatamente quando o general Vilas Boas assegurou a permanência da governante corrupta e da cleptocracia do PT. Segundo o folhetim militar Defesa Net, Aldo Rebelo afirma: "Eu me preparei a vida toda para assumir este cargo." Ao longo deste vídeo vocês entenderão que Rebelo não mente quando faz essa afirmação.
Aldo Rebelo é o comunista que finge se despir do vermelho para assumir o embuste de nacionalismo. Atualmente posta no Twitter sobre personagens da nossa história, como José Bonifácio, e fala de aspectos altamente estratégicos para o país. Uma coisa precisa ser reconhecida: a atuação de Rebelo em prol dos programas de reequipamento das Forças Armadas, na Lei de Biossegurança e no Código Florestal foram positivos. Quando o PCdoB passou a se voltar para temas próximos ao multiculturalismo, Aldo Rebelo deixou o partido e se filiou ao Solidariedade. Mas qual seria o interesse de um comunista no desenvolvimento e no progresso de seu próprio país? Como poderia ser conciliável a natureza patriótica e ser comunista? Ou seja, pertencente a uma sociedade única, formada pelo proletariado internacional aos moldes do que visava Vladimir Lenin. A resposta para isso é narrativa. Todo o mal precisa se abraçar em um bem aparente para que possa se sustentar. E esse mal possui uma origem chamada Rússia. Para entender o envolvimento da Rússia, precisamos entender a sua nova estratégia mundial após a revisão do modelo soviético pela KGB. O atual regime descobriu que não poderia vencer forças progressistas combatendo as tradições, mas trazendo-elas de volta, como se fosse o salvador delas. Sendo o comunismo um sistema totalmente suscetível de instabilidades decorrentes da ausência de unidade e identidade, porque não manter o poder, dar a impressão de liberdades econômicas e ainda fingir restaurar uma civilização ocidental que a KGB trabalhou durante mais de meio século para destruir. Para esclarecer isto, precisamos entender bem um dos intelectuais que influenciaram o atual regime russo, Alexander Dugin. Dugin é um intelectual russo nacionalista cujo pensamento não se separa das paisagens, da história, da memória tradicional e religiosa do seu país. Entretanto, para ele, o nacional-bolchevismo constitui o alicerce teórico da sua chamada Revolução Conservadora. Mesmo se afirmando conservador enquanto comunista, Dugin conseguiu influenciar Vladimir Putin em uma mudança de estratégia. Agora, o inimigo da Rússia seria a chamada Nova Ordem Mundial e seus personagens, Comissão Trilateral, o Grupo Bilderberg, o Conselho Americano de Relações Exteriores e outros órgãos, como o FED, a Unesco e o Clube de Roma, que estariam a serviço do globalismo mundial. Contudo, ao invés de afirmar que os globalistas seriam uma parcela pertencente a uma elite dos Estados Unidos da América, Dugin e a Rússia têm se empenhado em fazer a confusão dos papéis agentes, numa espécie de continuação do anti-americanismo comunista. Agora, após décadas de ação da KGB para desorientar a cultura ocidental, muitas delas admitidas por desertores como Bela Dodge, Yom Mihai Pachepa e Anatoly Golitsyn, a Rússia se coloca em face do Ocidente como a sua salvadora, enquanto os Estados Unidos da América, enquanto nação, seria o mal que destrói a civilização com a tal elite neomalthusiana e ambientalista. A verdade, o espectador tem que entender, é que a guerra entre comunistas russos e globalismo foi o que expôs o jogo de informações das fundações e das origens do poder oculto que tenta se apoderar das instituições políticas do Ocidente. Enquanto fontes provavelmente russas expunham a existência do Clube Bilderberg, do Clube de Roma e dos rituais satânicos do Bohemian Grove, o lado globalista era atacado nessas localidades por homens que pareciam estar corretos em suas abordagens, embora tivessem um claro apreço pela Rússia e algum passado de formação marxista, homens como Lyndon LaRouche. Lyndon LaRouche começou sua carreira ideológica como um trotskista. Se afirmava influenciado pelos conceitos de hegemonia intelectual e cultural de Antônio Gramsci, e defendia uma reindustrialização do Terceiro Mundo e da Índia para resolver os problemas gerados pelo neocolonialismo, elemento que será muito importante para justificar parte do pensamento militar que vive no mundo da guerra na selva. Para ele,
O neocolonialismo é hoje imposto pela cultura perpetrada através das novas raízes musicais do Ocidente, falsa ciência e ambientalismo. Lino LaRouche certamente está correto em muitos aspectos impostos pelo globalismo, como a falsa ciência e no credo irrestrito a uma física quântica já refutada pelo físico Wolfgang Schmidt, nos problemas simbólicos e também na farsa do ambientalismo. Porém, haviam boatos de que LaRouche também tinha conexões fortes com a Rússia, com quem tentou reaproximar os Estados Unidos. Essa tentativa de aproximação bastou para que o falso dossiê de Christopher Steele, que tentou incriminar Donald Trump de complô com a Rússia, fosse tratado como investigação pelo procurador americano Robert Mueller, que chegou a usar a amizade com LaRouche para tentar prender o excêntrico Roger Stone e também, assim, tirar uma peça fundamental de Trump para a campanha de 2020. Trump, percebendo a falsa trama, comutou e eliminou a pena de Stone. Porém, fique atento agora aos elementos que vamos trazer, pois a parte que está influenciando claramente as Forças Armadas em aderir a uma nova retórica que junta influências positivistas e Lino LaRouche com a narrativa da nova estratégia de um comunismo conservador russo se chama Movimento Solidariedade Ibero-Americana. O Movimento Solidariedade Ibero-Americana é uma organização que faz formações de base desde 1992. Escolheram sua base brasileira em Anápolis, Goiás, tendo como alvo principal de suas formações ruralistas e militares. De fato, fazem um papel de combate legítimo ao globalismo e de ressaltar a importância de manter a soberania brasileira. Também são exímios em denunciar atos do Conselho Mundial de Igrejas ou mesmo da Comissão Trilateral, visando atacar a soberania do país. Porém, isso quando não escolhem personagens anti-americanos e espantalhos imperialistas para trazerem essas duas elites, rurais e militar brasileira, para dentro da nova estratégia russa, como veremos a seguir. O maior evento internacional do Solidariedade se chama Fórum de Guadalajara, que se diz uma alternativa ao neoliberalismo mundial e visa a criação de novas formas de solidariedade intersindical. Contudo, a máscara do Solidariedade caiu justamente no Fórum de 2014, quando restou editado um livro chamado A Missão da Rússia na Atual Mudança de Época. No site do foro, destaca-se a fala do cardeal Juan Sandoval Iniguez, arcebispo de Guadalajara, comentando o livro e afirmando: a Rússia não é comunista. Recomendo que leiam este livro, numa clara promoção da nova Rússia de Putin. No livro fica claro: a Rússia se elegeu como uma potência defensora das minorias cristãs. O presidente Vladimir Putin e o seu chanceler Sergei Lavrov têm sido sistematicamente críticos do abandono dos valores cristãos pelos países da Europa Ocidental. O livro ainda cita que, para resgatar as raízes cristãs da Rússia, Putin fundou em 2004 o Clube de Debates Valdai. Ainda cita o discurso de Putin em 2013 para o mesmo clube, criticando a apostasia dos países da Europa Ocidental. Os países euroatlânticos estão rechaçando suas raízes na atualidade, em especial os princípios cristãos que constituem a base da civilização ocidental. Estão negando os princípios morais e todas as identidades tradicionais, nacionais, culturais, religiosas e até mesmo sexuais. Põe em prática normas que igualam as grandes famílias com cônjuges do mesmo sexo e que igualam a fé em Deus com a de Satanás. A estratégia do Solidariedade fica demasiadamente clara em ser a mesmíssima estratégia da nova Rússia de Putin. Lembrando que estamos falando do antigo líder da KGB na Rússia e que, recentemente, a Igreja Ortodoxa, controlada por Putin, construiu uma mega catedral onde glorifica as vitórias do exército comunista, o mesmo que havia sido alertado por Nossa Senhora de Fátima como inimigo totalmente inexcusável. Nos mosaicos, Nossa Senhora de Fátima abençoa os erros da Rússia, a própria revolução que se espalhou pelo mundo inteiro
enquanto Putin simula a existência de uma falsa conversão para favorecer aos seus interesses geopolíticos. O organizador do livro foi um mexicano residente no Brasil, Lorenzo Carrasco, célebre autor do best-seller Máfia Verde, livro que certamente contribuiu para a defesa da soberania nacional, embora seu agente seja hoje um perseguidor das forças originárias do governo Bolsonaro e esteja fomentando militares através de meios como o folhetim estratégico DefesaNet para isso. Isso fica claro no artigo de Lorenzo Carrasco para o DefesaNet, utilizando termos como trotskistas de direita e neoconservadores, sobretudo vendendo a militares a ideia de que Olavo de Carvalho e sucessivamente todos os demais conservadores seriam influenciados pelo poder dos Estados Unidos da América. Leiam atentamente o que ele fala nesse artigo em defesa ao general Vilas Boas. A maior surpresa talvez possa ter sido a equiparação de Carvalho a um Trotsky de direita, pois muitos não associariam um buliçoso ex-astrólogo ao fundador do Exército Vermelho e ideólogo da Revolução Global. No entanto, Vilas Boas foi certeiro, não apenas por recordar o passado de Carvalho como um militante comunista, mas principalmente pela sinalização das raízes trotskistas dos neoconservadores, o mais belicista e misantrópico grupo de influência que divide o poder nos Estados Unidos, de cuja agenda ele se tornou um notório porta-voz, principalmente no tocante à neutralização das Forças Armadas. Contudo, mais grave é a sua acusação de que, quando Olavo se refere às Forças Armadas, está as atacando por um aparato de inteligência neocon, ou seja, Carrasco questiona a própria moradia de Olavo na Virgínia, deixando quem sabe entender que a localização foi escolhida por se tratar do estado onde está sediada a CIA. Num outro artigo, A Geopolítica do Grande Caribe ameaça a Amazônia e a integração da América do Sul. O Solidariedade apela: o Brasil terá que mudar com urgência a sua política para a Amazônia se quiser manter a sua soberania sobre a região. O artigo é um claro aviso aos seus formados de que os Estados Unidos da América, em 2012, visavam atentar à soberania de países da América do Sul. Isso mesmo com um esquerdista crente na mesma religião de combate ao neocolonialismo na presidência americana, Barack Obama. A falsa análise só busca uma intenção: senhores militares, façam mais guerra na selva. O folhetim Solidariedade também ataca o ministro Paulo Guedes e o desenha internamente como ultraliberal a serviço de uma elite mundial. Vejam o que o senhor Lorenzo Carrasco fala a respeito disso no artigo Brasil, Deus e a Política. O superministro da Economia, Paulo Guedes, age como se o eleitorado tenha votado pelo seu programa ultraliberal, cujo objetivo ostensivo é o desmonte do que resta das estruturas do Estado Nacional Brasileiro, em um fanatismo pró-rentista que se encerra em um castelo com torres de planilhas que permitem mirar de longe a desgraça e a infelicidade crescente dos brasileiros. Se não tem pão, que comam planilhas, parece ser o lema. Talvez o senhor Lorenzo Carrasco tenha não sabido dos protestos em que foi a própria população que foi para as ruas pedindo a tal reforma de previdência do Paulo Guedes. Como pode um estrangeiro ignorar tal fato enquanto desenha estratégias para as nossas Forças Armadas? Lorenzo Carrasco ainda afirma neste artigo de maneira absurda que Olavo de Carvalho deseja romper a atual ordem e por isso ataca oficiais das Forças Armadas. A eleição de 2018 rompeu os limites de elasticidade do sistema político surgido com a Constituição de 1988. ensejando um repúdio não apenas aos governos do PT, mas a toda a classe política ou sistema partidário. Ou seja, foi uma eleição de rechaço sem qualquer discussão substantiva sobre programas de governo. Em tal desmonte, incluem-se as Forças Armadas, sendo esta a razão última dos ataques ensandecidos do escritor Olavo de Carvalho contra os oficiais militares integrantes do governo. Mas Carvalho não é o autor da proposta de que a virtual inexistência de estruturas do Estado Nacional constitui a melhor garantia para o capital estrangeiro investir no país.
Tal primazia pertence a Paul Soros, irmão do famigerado mega especulador George. Formulada ainda na década de 1990, Lourenço Carrasco não cansa de atacar Paulo Guedes e de vendê-lo sem provas como um ultraliberal a serviço de uma elite mundial. Mas onde estariam as provas de que Olavo de Carvalho estaria sobre essa linha? Veja, estamos falando de um movimento que dá fomento estratégico a uma elite das Forças Armadas e também de produtores rurais. E tal coisas são citadas e repetidas. O senhor Lourenço Carrasco talvez não entenda da história das Forças Armadas ou o que o professor Olavo de Carvalho se refere quando cobra a dívida que as Forças Armadas possuem com o Brasil, justamente por terem aniquilado a formação de um movimento conservador que pudesse representar o pensamento da população, ou por ter dado anistia a uma esquerda comunista que roubou, assaltou e gerou terror no solo brasileiro. Ou talvez sirva a sua narrativa junto com Aldo Rebelo. Sim, o Solidariedade e Aldo Rebelo atuam em conjunto para impor, junto às nossas Forças Armadas, o espantalho do mesmo anti-americanismo de Putin para perseguição e desmonte de qualquer movimento conservador. Não é nenhuma novidade que Aldo Rebelo conseguiu ganhar o apreço junto a oficiais das Forças Armadas sedentos de contatos políticos, como o general Vilas Boas e o general Luiz Ramos, hoje ministro-chefe da Secretaria de Governo do presidente Bolsonaro. Isso porque Aldo Rebelo conseguiu simular o apreço às pautas estratégicas formadas pelo Solidariedade e caras às Forças Armadas. Isso fez com que se tornasse o político favorito da organização. Mas por que, então, comemoram a entrada do comunista Aldo Rebelo num governo pertencente ao mesmo Fórum de São Paulo? Tanto Solidariedade quanto Aldo Rebelo partilham em comum o apreço pela imagem de José Bonifácio. Por essa mesma razão, o livro escrito pelo editor do Solidariedade, Geraldo Luiz Lino, O Homem que Inventou o Brasil, um retrato de José Bonifácio de Andrade Silva, é prefaciado por Aldo Rebelo. Aldo Rebelo e Lourenço Carrasco também se juntaram para uma live no perfil do político Antônio Neto, do PDT, outro partido pertencente ao Fórum de São Paulo, onde somaram críticas ao governo ultraliberal de Bolsonaro e criticaram o uso das Forças Armadas para a criação de uma política intervencionista. Nessa live, é o próprio Aldo Rebelo que fala que as Forças Armadas não têm grande identificação com o presidente da República, principalmente com a forma com que ele saiu do oficialato. Também afirma que a reunião fatídica ministerial exposta na mídia teria sido feita para discutir o projeto desenvolvimentista do general Braga Neto e que o próprio general não teria abrido a boca nessa reunião. Como é que ele sabe? Aldo Rebelo também suscita que o Estado Forte criado por Juscelino Kubitschek para garantias sociais está hoje sendo ameaçado por Paulo Guedes, sempre defendendo também o reaparelhamento das Forças Armadas. Você ainda se surpreende com a perseguição constante de militares de dentro do governo a homens formados pelo professor Olavo de Carvalho, como Ernesto Araújo, ou que eles venderam como membros da ordem neoliberal globalista, caso do Paulo Guedes? Enquanto o povo não vislumbrar que o presidente Bolsonaro é um refém dos mesmos membros das Forças Armadas que seguem a retórica de Aldo Rebelo e do movimento Solidariedade Ibero-Americana, ele jamais saberá quem é que está atacando o caráter conservador do mesmo governo que ele elegeu. Lembre-se, o povo elegeu um governo conservador, e não as políticas de Aldo Rebelo e do Solidariedade que servem à Rússia através das nossas Forças Armadas. Os militares que não estão fechados com o presidente têm de sair imediatamente e ceder espaço àqueles que realmente comungam com esses valores e com uma guerra contra o globalismo que não traga o nosso país a uma subserviência russa. Urge você compartilhar este vídeo com os seus amigos.